Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar de crise. Muito chato esse, né? Mas é o seguinte, eu acredito que praticamente todos nós já passamos por alguma crise nos nossos relacionamentos, ou no passado, ou no presente, ou ainda vamos passar no futuro, dependendo da idade, dependendo da frequência com que a gente se relaciona. E também dependendo da permissão que a gente se dá para viver essas crises, porque tem gente que nega, tem gente que aceita tudo, tem gente que evita, enfim. Mas partindo do pressuposto que a crise tem o seu lado positivo, eu vim falar de como, de uma maneira simples, eficiente, para a gente evitar que essa crise aumente, que essa crise se estenda a ponto da gente se desentender de tal forma que se desconecte do parceiro ou que até termine o relacionamento, ou da parceira, né? Mas enfim, a crise ela é caracterizada principalmente por aquela sensação que a gente tem de que a gente está falando línguas diferentes, está falando grego, né? Eu lembro quando eu fui para a Grécia que eu brincava com todo mundo, eu falava toda hora para o Rodrigo que existem dois tipos de pessoas que falam grego, os gregos e os casais em crise, porque parece mesmo que a gente está falando uma língua que o outro não entende e vice-versa, né? A gente tem várias discussões, mas não conseguem chegar a um senso, a um ponto comum, a um ponto de equilíbrio ou a um ponto razoável para os dois. E por que isso acontece? De uma forma muito ampla, né, genérica, eu estou trazendo aqui uma solução simples, como eu disse, mas que, claro, dá para mergulhar mais profundamente em cada crise, personalizadamente, para entender o que é que está gerando esse momento. Mas de uma forma bem simples e genérica, o que pode evitar que a crise se intensifique e cause maiores danos é parar com um hábito que a maioria de nós tem. Que hábito é esse, Rosana? É o seguinte, a gente tem o hábito de toda vez que o parceiro da gente reclama de alguma coisa, se magoa com alguma coisa que a gente faz e vem nos falar, ou a gente vai, pergunta o que você tem e começa a discussão, vocês começam a falar sobre o assunto, a nossa reação é se explicar, se justificar, tentar fazer com que o parceiro entenda por que a gente agiu como agiu, por que a gente está sendo como está sendo. Isso ajuda em alguma coisa? Sim, em algum nível ajuda, mas o problema é que explicações no momento em que o outro está doendo, no momento em que o outro está sofrendo, não ajuda muito, pelo contrário, pode piorar absurdamente. Você mesmo já deve ter tido essa experiência, digamos assim, que é a pessoa reclamou de alguma coisa, seu parceiro, sua parceira reclamou de alguma coisa e você foi se justificar, se defender, olha só, não foi minha intenção, eu fiz isso, por isso, por isso, por isso, ou de uma forma mais agressiva, dependendo do nível da crise, você já começa a reagir de uma forma agressiva, falando, olha, você é um egoísta, você não entende nada, eu já te falei milhões de vezes, enfim, aquelas palavras que a gente costuma usar quando está em crise. E aí, quando a pessoa tá doendo, quando ela tá magoada, isso piora. Então, nessa experiência, você deve ter visto que quanto mais você se explica, pior fica. Quanto mais você se justifica, mais a pessoa te acusa, mais a pessoa se mostra magoada e aí vira aquela briga enorme, ou um ou outro se fecha, para ali a discussão, mas não resolve o problema. Pelo contrário, a bola fica maior ainda, a confusão fica maior ainda e vocês não chegam a nenhum ponto que seja razoável para os dois. Então tá, Rosane, o que fazer? Não se explica? Pode até ser que seja importante você se explicar, mas antes de se explicar, tem algo muito importante que pode ajudar muito nessa crise e que pode fazer com que a bola de neve pare de crescer, que é acolher o outro, acolher a dor do outro. Se o outro está doendo, se o outro está sofrendo, não se explique, acolha. Rosana, mas o que é acolher? Acolher é falar coisas do tipo, agora eu entendi por que você tá assim. Poxa, sinto muito. Me fala um pouco mais disso. O que eu fiz exatamente? Ou, poxa, tô super chateada de saber que eu fiz isso com você. Me desculpa. Quando você pede desculpa, quando você sente a dor do outro, quando você toma a dor do outro pra você e se desculpa, você faz com que o outro compreenda que você tá do lado dele, que você sabe o quanto ele tá sofrendo e o quanto é difícil esse momento. E mais do que isso, é como se você estivesse assoprando o machucado dele, não simplesmente explicando por que ele tá doendo. É mais ou menos como quando uma criança cai, você tá vendo que ela tá correndo e você fala, para de correr que você vai cair, para de correr que você vai cair. Ela cai, rala o joelho e vem chorando pra você. E aí você começa, eu te avisei, eu falei pra você não correr, quantas vezes eu
eu falo isso, você não me obedece, você não me escuta, olha só, agora você tá machucada. Adianta? Não, a criança chora mais ainda, fica mal, você também fica mal, porque termina brigando, né? Termina aumentando o problema. Mas quando você vai, abraça a criança, assopra o machucado dela, fala, vem aqui que eu vou passar um remedinho, a gente vai cuidar. E depois, quando a criança tá mais calma, quando ela parou de chorar, você fala de novo, olha só, não falei que não era pra você correr tem esse problema, que o espaço é pequeno, é perigoso, enfim, aí você volta para a explicação. No relacionamento é a mesma coisa, o outro tá doendo, o outro machucou, seja porque ele mesmo entendeu de uma forma que o magoou, e geralmente é isso, enquanto a gente é adulto, a gente é responsável por aquilo que a gente sente, seja porque você realmente fez algo que você já sabia ou não sabia, mas que magoou a pessoa. Acolha, assopre o machucado dessa pessoa, abrace, entenda, peça desculpa. Quando você pede desculpa nesse momento, não é que você está admitindo que você está errado, porque você pode falar assim, mas Rosana, eu realmente não acho que eu fiz nada errado, eu realmente não fiz com essa intenção, eu realmente não pretendo agir diferente. Ok, você não está pedindo desculpa por assumir que você está errado, você está pedindo desculpa por ter magoado ou por ter feito algo que levou essa pessoa a se magoar. Isso você não queria, essa não era a sua intenção. E é por isso que você está se desculpando e não por assumir que você esteja errada necessariamente. Talvez você esteja, talvez não. Mas aí depois que acolheu, que acalmou o parceiro, que sente que ele tá menos dolorido, digamos assim, aí ok, você pode se explicar, pode se justificar de uma maneira muito mais, digamos, empática, né? Se colocando no lugar dele, mas também colocando o seu posicionamento, o seu lugar, a sua intenção, o seu sentimento, o seu objetivo, enfim, para que haja espaço para os dois nesse relacionamento, mas só o fato de você acolher primeiro e se explicar depois já faz com que a abertura para o outro te ouvir e a vontade de ficar de bem seja muito maior, porque a pessoa se sente acolhida, se sente protegida, cuidada, se sente valorizada na dor dela e não simplesmente... Porque quando a gente começa logo a se explicar, dá a impressão que a gente tá falando assim, que bobagem, você não deveria estar se sentindo assim, eu não fiz com essa intenção, olha como você é bobo, olha como você é cheio de mimimi, olha... Claro que mimimi em excesso ninguém gosta e nunca é bom, tá, gente? Se você tá o tempo todo magoado, o tempo todo se fazendo de vítima, o tempo todo reclamando de tudo, claro que uma hora essa técnica não vai funcionar e a crise vai se instalar de qualquer maneira, mas eventualmente nas relações, principalmente quando a crise está começando, quando você acolhe, você evita um prolongamento dessa crise, um aprofundamento dessa crise e aquela cena onde ninguém entende mais ninguém. Então a dica de hoje é: acolha primeiro, explique-se depois. E muitas vezes você nem precisa se explicar, só de acolher você já resolve toda a situação, já fica tudo bem, tudo ótimo, tudo perfeito. São pequenas dicas como essa, pequenos detalhes que podem fazer o seu relacionamento dar muito mais certo. Esse é o objetivo do canal, esse é o meu objetivo, é a minha missão de vida, fazer com que os relacionamentos sejam mais harmoniosos, mais felizes e que você tenha uma autoestima mais elevada, consiga se posicionar, consiga fazer escolhas coerentes com seu coração, com a sua verdade e com aquilo que você deseja viver no amor e na vida em geral. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, comenta esse vídeo, compartilha, manda para aquele casal que você sabe que está em crise, para aquela sua amiga que não está sabendo como acolher o marido, que está se sentindo falando grego ou que não está entendendo nada que o outro está falando, mas compartilha porque isso é um bem para a humanidade, é um bem para a sociedade, para os casais, para salvar os relacionamentos que estão cada vez mais difíceis por N motivos que a gente pode falar em outro vídeo. Mas essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreve no nosso canal, ou se está assistindo no Instagram, passa a nos seguir e a gente fica junto com vários outros temas que vem por aí. Um grande beijo e até o próximo vídeo.